Bom dia, alegria estar aqui com vocês, um privilégio enorme, agradecendo ao Vitor, ao pastor Pedro, meu amigo que está aqui, também nos prestigiando, um cara tão requisitado, com um trabalho tão lindo lá com os adolescentes, está aqui pela manhã nos prestigiando, muito honrado com a sua presença aqui, meu irmão, e feliz também, né, por ter a oportunidade de presenciar, creio eu, uma virada de chave no ministério de vocês, uma virada de chave na condição de crescimento de vocês. Eu, de fato, sinto isso enquanto eu estou aqui. E voltar ao básico, no meu entendimento, eu sou um entusiasta do simples. Eu sempre volto para o básico. Eu sempre retorno para o básico. Eu prefiro o básico. Esses dias mesmo, segunda-feira, eu fiz uma corrida de rua de 20K. Aí os caras me falaram, o que você levou para a corrida? Eu falei, nada, só minha perna. Eu não levei aquele monte de gel, eu não levei aquele monte de água, eu não levei aquele monte de comida, né? Porque o básico funciona quando é bem feito. E acredito também que, se tratando da igreja, se tratando da nossa vida, o básico funciona, o básico é bem feito. Na nossa comunidade de fé, Igreja Batista Atitude, no próximo ano, o nosso tema vai ser um tema voltado para o que nós chamamos de TSD, Tempo a Sós com Deus, é o devocional. E, diante disso, o nosso pastor, Josué Valandro Júnior, tem uma frase que ela filosofa a minha vida e eu tento levar ela para a nossa juventude, que é o seguinte: sem pão do céu, sem pão da terra. O que significa? Antes de receber o que Deus tem do céu para a gente, eu não como nada aqui na terra. Então, lá na nossa juventude, nós estamos criando esse movimento cada vez mais forte, e eu estou puxando esse bonde, de só comer algo aqui, depois de ler a Bíblia, depois de orar, depois de ouvir a voz de Deus, depois de escutar um louvor. Então, sem o pão do céu, não tem um pão da terra. E isso é muito básico. Isso é uma disciplina espiritual tão básica, querido, que às vezes você acha que o que vai te fazer um excelente pastor é o seminário mais hypado que existe. Não é isso que vai te fazer. O que existe de profeta empoeirado, sustentado por um bom diploma, nós perdemos a conta. O que faz um homem ou uma mulher de Deus diferente é a forma como ela se relaciona com as disciplinas elementares, básicas. É isso que faz a diferença no ministério. O restante é bônus, o restante é topping. Você coloca no sorvete, no açaí, o restante acrescenta. Então, a vida espiritual, o tempo a sós com Deus, a oração, a comunhão, enfim, o básico da vida cristã, ele não pode se perder pela caminhada. Eu tenho 36 anos já, no livro eu estava com 35, né? Eu lancei o livro foi fevereiro, eu até estava aqui, eu acho, Pedro, quando eu lancei o livro, né? Estava aqui mesmo, no sítio. E na época hoje nós já temos 235 células. Era para ter mais, mas nós fechamos muitas células também, infelizmente. Então, abriu e fechou, e nós temos que compartilhar também, né? O ministério não é só sucesso, assim, tem coisa que acontece, né? De público aumentou um pouquinho, que aí é o público geral, né? Não é o público do culto. Então, hoje já deve estar aí com uns 2.800, quase 3, né? No geral. Mas é o livro, eu acho que eu tenho ele aí à venda, se alguém se interessar, me procura. Está R$ 29,90, se não eu mando para o Vitor, vocês compram depois. Tá? Mas hoje eu estou aqui para falar com você sobre oração. E uma oração poderosa, uma oração robusta, uma oração de crente. Eu sou de uma igreja batista. A nossa igreja, por incrível que pareça, não sei se você sabe, ela tem até assembleia de membros. Nós somos batistas mesmo. A nossa igreja é batistona, assim, no sentido de muita coisa. Então, ainda assim, eu acredito na oração profética, na oração de fogo, na oração intercessória, na oração
totalmente espiritualizada, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tá? Então, abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 4, versículo 23, por favor. A versão que eu leio é a NVI. Quando você encontrar, você fala amém. Já acharam. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua palavra... Estou me perdendo aqui. Não. Fizeram que o teu poder e a tua palavra haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Só até aqui. Vamos orar? Santo Espírito de Deus, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado por nos permitir sentir quem tu és. Pedimos que continue a tua obra e o teu mover nesse lugar. Quanto à minha vida, com tantas limitações, eu peço que me ajude a ministrar para a tua igreja que aqui se encontra. E que ao fim dessa ministração, em nome de Jesus, nunca mais sejamos os mesmos. Amém. Irmãos, a oração muda tudo. A oração transforma situações que só a oração pode transformar. Nós precisamos orar. A vida do crente é uma vida de oração. É o oxigênio do cristão. Não tem vida cristã sem oração. Eu compartilhava com os amigos aqui, tomando um café, sobre algumas coisas que Deus tem me permitido viver lá na nossa igreja. Às vezes as pessoas me procuram, falam assim: Vulco, você pode me dar uma mentoria sobre crescimento ministerial? E eu falo do fundo do meu coração, eu falo: amigo, a única coisa que eu acho que eu faço mais do que você até agora é orar. Porque eu definitivamente não tenho uma estratégia. Eu não posso te falar, faça isso, faça aquilo. Mas eu oro. E eu vou te falar algumas orações que eu faço desde o início do meu ministério. Hoje, quando você vê o nosso culto cheio lá, não era assim há 3 anos atrás. Mas eu passava por cada cadeira que hoje está cheia na parte da tarde, orando por aquelas cadeiras. E eu passava para os nossos voluntários, falava: quando você está arrumando a cadeira, não é só arrumar a cadeira, é orar pela cadeira. Porque ali vai sentar alguém que vai ouvir a palavra, que vai ser transformado. Eu costumo falar que é a bênção da cadeira vazia. Onde tem uma cadeira vazia, eu oro para ter gente sentada nela. Uma oração que eu sempre fiz na minha vida. E hoje, depois do culto, todo culto eu paro, fico vendo aquela galera saindo, eu falo: Deus, agora tem lá, tem cá. Porque não é fácil. Você bota uma quantidade grande num espaço grandão, às vezes ainda parece que está vazio.
E você tem que orar para chegar num lugar que glorifique a Deus de acordo com a estrutura que nós temos. Então eu oro muito pelo que o Senhor me entregou, porque eu sei onde eu estava no início do meu ministério, eu sei de onde eu vim, e eu sei que eu orei para viver algumas coisas que eu estou vivendo hoje. Eu costumo dizer que eu orei mais do que estudei. E eu queria te dar essa dica: ore mais do que estude. Porque quando você chega na universidade, o que vai te garantir lá não é a sua robustez intelectual. O que vai te garantir como cristão lá é a sua robustez espiritual. E isso só vem através de disciplinas inegociáveis na vida cristã. Eu me lembro quando a minha esposa Pérsia engravidou do Bernardo, nosso primeiro filho, hoje ele tem 11 anos. Desde quando ela me falou que estava grávida do Bernardo, no dia 25/6/2012, até hoje, eu oro por ele todos os dias. E pelo Vitor também, que nasceu em 2015. Todos os dias. Nesse meio tempo, eu gosto de orar por eles de joelho. Nesse meio tempo, houve um tempo que eu fiquei com dois ligamentos desse joelho aqui estourado, o LCA e o LCM. E é difícil demais dobrar o joelho assim, ó, quando você está com os ligamentos arrebentados. Lá na nossa igreja, a intercessão, nós fazemos de joelho. Eu cheguei a pedir para o pastor Josué, eu falei: pastor, não me bota para orar no domingo, porque eu não estou conseguindo dobrar meu joelho na frente da igreja. Eu não quero fazer essa oração de pé. E eu fiz 80 sessões de fisioterapia. E você fala assim: para jogar bola? Eu falo: não, para voltar a ter o meu joelho de modo a glorificar Jesus. E hoje eu dobro meu joelho, hoje eu subo montanha, desço montanha, hoje eu nado no mar, hoje eu faço o que eu quero com o meu joelho. Mas eu sentia tanta falta de orar. Teve um dia que eu cheguei na igreja, e eu estava já à metade da sessão da fisioterapia. Chegou um jovem para mim e falou: pastor, eu vou orar pelo senhor. Eu falei: pode orar. Ele falou: que oração você quer? Eu falei: cara, eu quero dobrar meu joelho ali em cima, eu já não aguento mais. Ora aí. Eu creio que eu posso dobrar o joelho lá em cima hoje. O cara falou assim: eu nunca orei por cura. Eu falei: ora pela minha vida. Ele falou: mas o senhor é meu pastor. Eu falei: eu não estou te perguntando, estou te pedindo para orar. Estou te pedindo para orar pelo meu joelho, ora. Porque nós temos que ter oração ousada. Ele orou, cara. E assim, eu falei: quer saber de uma coisa? É a minha fé e a dele. Eu vou subir lá, eu vou dobrar meu joelho. Se doer mais do que está doendo, pior do que está, não fica. Aí eu falei com ele, eu falei: cara, você viu que eu dobrei o joelho lá em cima? Você viu que eu orei? Aí no outro domingo eu já falei: pastor, ó, se precisar eu estou à disposição. O joelho voltou a funcionar. O joelho voltou a funcionar. Aquele menino com fé, meu irmão, pode ser que fisiologicamente o meu joelho nem tenha sido curado naquele momento. Mas a fé dele ativou em mim uma ousadia. Eu falei assim: irmão, hoje eu oro como eu quero orar. Nós temos que orar. Talvez você está vivendo uma vida morna espiritualmente, você não está vivendo o seu ministério ainda, é porque você não está orando como tinha que orar por ele. E essa passagem aqui me ensina muitas coisas. O primeiro é que nem só de boas histórias vivem os cristãos. Sabe o que aconteceu? Quando foram soltos, o Pedro e o João voltaram para a igreja e contaram o que eles tinham vivido. Eles tinham tomado uma coça, eles tinham tomado uma surra, porque estava pregando o evangelho. E as autoridades falaram com eles assim: olha, vocês vão sair daqui, nunca mais vocês vão falar desse nome. Aí vem Atos, capítulo 4, versículo 20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mas eles saem de lá ameaçados. E essa ameaça move eles e move a igreja a uma vida de oração ainda mais intensa do que a que eles já tinham. Então, nem só de boas histórias vivem os cristãos. Eu quero te desafiar nessa manhã a contar os seus dilemas e também escutar dilemas dos outros. Eu estava em Belo Horizonte semana passada, aí eu levei a segunda, na verdade.
Eu levei a turma para correr lá na Lagoa da Pampulha. Correr e pedalar, fazendo discipulado em grupo com a nossa liderança. Aí nós passamos por um lugar que eu falei assim, o pastor Márcio Valadão caminha por aqui todo dia. Ele está em Belo Horizonte, até hoje ele caminha por aqui. Aí ele fala, caminha? Para quê? Eu falei, irmão, um dia ele me falou que a maioria dos sermões dele nasce das conversas que ele tem com as pessoas aqui de manhã. Escutando o que eles estão vivendo, escutando as dores, escutando os problemas. Quando você escuta, você tem algo a dizer. Às vezes você só para pregar e você está respondendo pergunta que ninguém fez. Às vezes você compõe uma canção que não responde a anseio nenhum. Às vezes você produz uma arte que ela é bonita, mas ela não dialoga com ninguém, com nada. Mas quando eu paro para ouvir a dor do outro, eu começo a me movimentar em oração e em ação para a dor do outro. E o outro se movimenta para a minha também. Então essa comunidade tem que ser uma comunidade de troca. Eu conto a minha dor, o outro conta a dor dele e nós nos curamos. Em oração, em união. Então a vida tem dias de sol e dias de chuva. Dia de chuva é complicado. Agora mesmo eu estava ali com o pastor Pedro, minha esposa mandou assim, meu filho está jogando um campeonato lá no Rio de Janeiro, ela falou, será que vai ter jogo hoje? Porque está chovendo. A chuva, ela muda nossos planos. A chuva, quando vem sobre a nossa vida, principalmente quando de forma inesperada, ela atrapalha os nossos planos. Eu moro no litoral. Eu moro a 1 quilômetro da praia. Eu posso ir na praia o dia que eu quiser. Mas você não é tão assim. Então, às vezes, você vai, programa umas férias, chega lá, não tem previsão de chuva, mas chove 5, 6 dias. Às vezes você vai até com chuva nadar. Eu não te aconselho, não, que o mar fica... Não é legal. Mas é isso, porque a chuva muda os planos. E você, às vezes, quer fazer as coisas do dia de sol no dia de chuva, mas não é a mesma coisa. Então, no dia de chuva, eu me comporto como no dia de chuva. No dia de sol, eu me comporto como no dia de sol. Porque é o mesmo Deus que manda chuva e que manda sol. E se ele manda o sol, eu desfruto do sol. Se ele manda a chuva, eu desfruto da chuva. E aqui, os apóstolos estão nos ensinando isso. E por que eu estou te dizendo isso? Porque a hipervalorização da vitória, ou seja, a gente só escuta história de superação dos outros. As pessoas só contam as vitórias delas. Só conta que orou e teve milagre, só conta que orou e o culto cresceu. Só conta que fez aquilo e deu nisso. E aí nós nos acostumamos com um cenário vitorioso. Então a hipervalorização da vitória, a falta de vulnerabilidade nossa, nos impede de orar uns pelos outros, porque parece que está tudo bem. Parece que está todo mundo vivendo bem. O cara só fala do investimento que ele fez, do cartão que ele tem, da viagem que ele foi, da situação que ele reverteu. Então, a hipervalorização da vitória na igreja, esse cenário de glamour espiritual, onde as pessoas não aceitam nem que ficar doente é uma consequência humana, onde as pessoas não entendem que, às vezes, viver apertado faz parte da vida, onde só vale quando tem muita grana, ou quando não adoece, ou quando você é um exemplo em todas as áreas. Essa hipervalorização da vitória me impede de ter uma vida de oração por gente que precisa da minha oração. Porque às vezes eu vou conversar com a pessoa, está tudo bem para ela. Você fala assim, vou fazer o seguinte, a partir de agora, é você que ora por mim. Porque a sua vida está sempre muito boa, está tudo legal para você. Eu é que devo ser uma pessoa desprovida da graça de Deus. Porque para ele está tudo bem, para ela está tudo bem. Já parou para pensar nisso? Você chega para a pessoa e como é que está? Está tudo bem. Você sabe que não está bem. E aí quando ela vai dar um testemunho, é só testemunho legal. É só testemunho bom. Ok, vale a pena. Nós estamos aqui para glorificar a Deus pelos milagres que Ele faz na nossa vida. Mas quando vem a tempestade, ela também nos impulsiona
ao lugar de oração que só a tempestade gera em nós. Então, quando alguém fala que está com câncer, nós oramos pelo câncer daquela pessoa. O nosso pastor enfrentou o segundo câncer de 2021 para cá. Não aconteceu nada com o corpo dele. Assim, de mudar, de nada. Mas despertou na igreja uma vida de oração diferente. Gente que não orava começou a orar, vigília que não era feita começou a ser feita, gente ia para a porta do hospital, nunca tinha de orar na porta do hospital, e a gente fala, por que um homem saudável lidou com isso? Nós entendemos que Deus instrumentalizou a vida dele para despertar a igreja para uma vida de oração. Ah, mas tem que fazer isso? É um homem que Deus levantou, Deus pode levantar ele, seja fazendo coisas grandiosas ou não, mas vai edificar a igreja. E é a mesma coisa comigo e com você. Se for necessário Deus mostrar nossas fraquezas para os outros, para que a partir disso a nossa vida de oração seja intensificada, vai ser. Se Deus quiser me botar na cama para a juventude do Brasil começar a orar mais, Ele vai colocar. É porque é a vontade dEle. Ou se Ele quiser colocar um outro líder, para que as pessoas orem e jejuem, Ele vai fazer. Ele fez isso várias vezes nas Sagradas Escrituras. Então, se não sabemos que existe perseguição, se não sabemos que existe dor, nossa oração nunca vai ir nessa direção. Nós precisamos ter ouvidos e olhos abertos para a realidade. Ouvir e valorizar a luta dos outros. Tem gente que só para ouvir história de conquista e aí vive em um mundo de ilusão. Só escuta história de conquista. Aí ela esquece que tem gente passando fome no Brasil, ela pensa que só tem na África. Eu já entrei no favela no Rio de Janeiro, você não acredita. O chão é fezes. Porque o esgoto cai lá. E os caras moram lá. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Os caras comem o resto do lixão. Rio de Janeiro. Cenário caótico. Se você não sabe que existe isso, você não ora por isso. Você não sabe que isso está a 30 quilômetros da sua casa, você não ora por isso. Se você não sabe que tem jovem aqui flertando com tristeza, com dor, você não vai orar por isso. Então, quando eu sei que tem algo acontecendo, eu oro pelo que eu sei que está acontecendo. É por isso que essa comunidade tem que ser uma comunidade de transparência. Mas quando Pedro e o João contaram o que ele estava vivendo, sabe o que a igreja fez? Levantou junto a voz em oração, dizendo, ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra seu ungido. Quando chega a notícia que eu não espero, não é uma ligação que eu faço, não é um contato que eu aciono. Nessa hora não é hora de festa. Em tempo de luta, o nosso comportamento muda, porque não se faz bom marinheiro em mar calmo. Não se faz bom cristão em um mundo de ilusão. Se você quer liderar a próxima geração, encare os dilemas da geração. Não vive no mundo de ilusão. Conferência lotada, views para cá, views para lá. Não é isso no dia a dia. Não é isso no dia a dia. Não se deixe levar pelas imagens. Não se deixe levar pelos vídeos. Converse, escute. Se relacione. E aí você vai entender o que deve ser feito em oração e em ação. Nessa hora, eu sei quem resolve, reconheço quem resolve. Nessa hora, eu invoco o nome que resolve coisas que só esse nome pode resolver. A manifestação do mundo não deve conter a manifestação dos filhos de Deus. O mundo se manifestou perseguindo o Pedro e o João. O mundo se manifestou com ódio, a igreja se manifesta com amor. O mundo se manifestou com ameaça, a igreja se manifesta em oração. A nossa resposta para a manifestação mundana é uma manifestação espiritual. A nossa resposta para um levantar maligno é um quebrantamento espiritual.
E esse quebrantamento espiritual passa por joelhos dobrados, mãos erguidas, corações quebrantados, ouvidos e olhos abertos. Uma vida de oração contagiante. A manifestação do mundo é visível. Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios para conspirar contra Jesus. Eu preciso reconhecer que existem muitas injustiças acontecendo contra pessoas justas. Existem coisas ruins acontecendo com pessoas boas. A vontade de Deus também se manifesta nisso. É o que a igreja está falando assim. Eles não fizeram nada além do que o Senhor permitiu que fosse feito. O Senhor tinha e tem o controle até das conspirações que são contra nós. Porque se alguém se levanta contra alguém que Deus ungiu, está se levantando contra o próprio Deus. Porque Deus colocou aquela pessoa ali. Então, a igreja está orando, falando assim, a sua vontade foi essa. E nós estamos satisfeitos pela sua vontade. Ainda que ela tenha nos entregue desespero, dor e muito sangue derramado. A oração é regada por gratidão. Ainda que em momentos que eu não sei pelo que ser grato. Diante da perseguição enorme e do risco de vida, o que aquela igreja está pedindo em oração é capacitação para pregar a palavra. Eles oram pedindo o seguinte: considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. A igreja está falando assim, eles pediram para a gente ficar em silêncio, mas a nossa oração é por mais barulho. A nossa oração é por mais manifestação do poder de Deus. A nossa oração é para ter mais coragem para pregar a palavra, porque se nós olharmos para a manifestação do mundo, nós vamos ficar com medo. Eles espancaram os nossos líderes, mas nós estamos pedindo força para sair daqui mais corajoso do que nunca, para pregar a palavra. Entende que essa oração não é uma oração medrosa, é uma oração audaciosa. O mundo está querendo calar, a igreja está orando para ter voz. Essa é a vida de oração que muda tudo. Diante da manifestação do mundo, eu me manifesto como filho de Deus. E essa manifestação não é para dar uma resposta, não é para pagar na mesma moeda, essa manifestação é para que, através da intervenção do Espírito Santo de Deus, eu pregue de cada vez de forma mais ousada a palavra de Deus e que, por onde eu passar, existam sinais e maravilhas que apontam para a glória de Deus. Eles oram por isso. Eles não estão orando, Deus, agora nós queremos ter mais criatividade, agora nós queremos ter mais acesso geográfico, agora nós queremos ter mais influência, nós queremos ter mais coragem para pregar a tua palavra. Nós queremos ter mais unção, mais ousadia, nós queremos ter mais do seu Espírito em nós. E aí a estrutura não vai ser uma necessidade, vai ser uma consequência. Porque o Espírito Santo, porque a manifestação do poder de Deus, porque a palavra ministrada de forma corajosa vai acompanhar sinais e maravilhas. E eles estão pedindo isso em oração. Eles não estão pedindo isso de qualquer jeito, eles estão pedindo isso diante de ameaças. Eles não perdem outra coisa. Diante das perseguições, em um tempo como o que nós vivemos hoje, qual é a nossa resposta? O poder de Deus manifesto. Diante de sinais, a igreja resiste. Diante de sinais, nós somos fortalecidos. Quando Deus manifesta os sinais, nós vamos manifestar cada vez mais a nossa fidelidade. Quanto mais Deus se manifesta, mais em nós existe a manifestação da fidelidade de Deus. Faça orações ousadas a partir de hoje. Faça orações condizentes com o cenário que você está vivendo. Conversava com um jovem ontem, ele me levou
na cidade para ver um empreendimento muito legal de imóveis. Saímos de lá, porque tinha um café gostoso para tomar lá. Eu falei, cara, você tem que orar para você morar num lugar desse. Ele falou assim, nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, oração tem que ser igual uma flecha, você não pode orar sem direção. Você tem vontade de morar num lugar desse? Ele falou, tenho. Eu falei, começa a orar. Deus pode te dar recurso, ou Deus pode levantar alguém que tem recurso para você morar lá. A pessoa te abençoa. Mas ora. Ele falou, eu vou começar a fazer isso. Eu falei, vem nesse lote aí, que não tem prédio nenhum. Fala, Deus, se for sua vontade, eu quero morar aqui. Quero constituir família nesse lugar. Eu quero ter uma célula aqui nesse lugar. Mandou uma mensagem hoje falando assim, não tem como te agradecer, a minha vida de oração vai mudar depois disso. Eu não fazia orações direcionadas a coisa nenhuma. Sabe aquela oração que você começa a fazer e você vai orando por um monte de coisa, e aquela oração não tem começo, nem meio, nem fim? É o que muitos fazem. O cara começa a orar, de repente ele está abençoando até Deus. Vai falar um monte de baboseira. Começa a pregar para Deus. Citar versículo para Deus. Fica ali, ó. Orou 1 hora. Falando o quê, cara? Você ficou ali 1 hora? Reproduzindo a Bíblia. Acho que Deus não sabe a Bíblia. Então a oração tem que ter uma direção. A oração precisa ser focada. Talvez você está desempregado, ora para mudar esse cenário. Talvez você precisa de um fôlego na sua finança, ora para mudar esse cenário. Talvez você nunca orou pelo seu casamento, você só quer casar. Você nunca orou pelo seu casamento. Só quer casar, mas nunca orou. Deus, que seja assim, que seja assim, que seja assim, que eu seja assim. Nunca. Talvez só quer ser um missionário, nunca orou por um lugar em específico. Nunca orou por uma causa em específico. Às vezes a pessoa chega e fala assim, pastor, eu sinto que eu vou ser enviado. Eu falo, para onde? Eu não sei. Nunca pensei. Eu falei, então começa a orar, cara. E se Deus confirmar, você me procura. Mas não adianta você vir aqui falando que vai ser enviado se você não sabe nem para onde. Você não sabe nem se é Deus que está gerando isso no seu coração. Pode ser uma emoção que uma conferência ou que um pregador gerou no seu coração. Acontece. Quer dizer que é Deus. A oração também dissipa as nossas emoções e insere a vontade de Deus na nossa vida. Precisamos pensar muito sobre isso. E eu quero finalizar te fazendo pensar sobre como nós nos comportamos depois que oramos. Oração não pode gerar em nós uma espiritualidade que nos priva de ser humilde e de conversar com as pessoas. Oração não me faz um mago inacessível, detentor de feitiços. Oração me faz amigo. Oração me faz ponte. Oração me faz acessível. Oração não me faz um profeta do caos. A vida de oração não pode ser uma espada. A vida de oração tem que ser um aperto de mão. Por que eu estou te falando isso? Tem vida de oração que só anuncia tragédia. Tem vida de oração que só vê coisa ruim. A pessoa, ela fala assim, tem visão aberta. Mas a visão aberta dela é direto para o inferno. Porque ela só vê demônio. Ela só vê tragédia. A visão aberta dela é uma janela para o Sheol. Ela não tem outra. Ela só vê tragédia. Fala assim, o seu mundo espiritual não tem anjo, não tem nada. Não tem uma bênção. É só tristeza. A vida espiritual também vai me levar a ver coisas que eu não quero ver. Mas a vida espiritual também vai me ativar para ter um relacionamento com coisas boas, com coisas legais, com coisas que glorificam a Deus. Depois de uma revelação,
Eu não posso me transformar em um acusador. Depois de uma oração, eu não posso me transformar em um compartilhador de eis que te digo. Cara, tudo do cara é eis que te digo, eis que te digo. De um sujeito chegou para mim assim e falou, eu estava orando ali, Deus me deu uma revelação sobre sua vida, pastor. Eu falei, conta aí. Porque quando o sujeito vem falar isso comigo, eu já quero que fala logo. Se for para eu morrer, se for para qualquer outra coisa, já fala logo, já que eu já fico sabendo. Já deixa claro. Aí ele falou assim, não, Deus me falou que o diabo quer destruir sua família. Eu falei, é mesmo, cara? Essa é nova. Essa eu não sabia. Essa aí é revelação inédita. Isso aí só você sabe. Né? Isso aí eu não sabia, cara. Obrigado por me falar isso. Tá? Obrigado. Naum, obrigado. Né? Neemias, obrigado, Oséias. Né? Deus está levantando aí. Você está entendendo que às vezes a pessoa tem uma vida de oração que é abastecida por ela mesma. Ela mesma abastece a potência da oração dela. Ela não tem revelação nenhuma de Deus. Ela se abastece por si própria. E começa a entregar revelações descabidas. A vida de oração, ela não me faz um acusador. Ela me faz um compartilhador. Eu compartilho coisas boas, eu compartilho coisas transformadoras. Aqui, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles oraram. E depois que eles oraram, não houve um emocionalismo barato. Não houve uma apatia. Depois que eles oraram, não houve um êxtase. Depois que eles oraram, houve a manifestação do poder de Deus. Depois que eles oraram, ficou claro que Deus se manifestou. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E agora o resultado era o anúncio corajoso da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. O mundo tentando calar a igreja ora e agora ela está mais forte do que nunca. Eu quero te dizer nessa manhã que oração é tudo que nós temos. Oração é tudo que nós temos. No silêncio você pode orar. No ônibus você pode orar. No carro você pode orar. Aonde você estiver você pode orar. Não tome decisão sem fazer oração. Não responda e-mail sem fazer oração. Não compra nada sem fazer oração. Não faça aquisição de uma passagem sem fazer oração. Não comece um relacionamento sem fazer oração. Estou lidando com isso lá, um irmão. Falou que Deus tinha mandado ele para a Europa. Comprou a passagem. Quase 12 mil reais. O cara recebe um salário mínimo. Aí, esses dias, a gente foi num lugar. O pastor da igreja fez um convite para ele. Falou assim, cara, por que você não trabalha aqui comigo? Aí ele voltou para mim e falou assim, pastor, não sei o que eu faço. E a igreja é nossa, atitude. Eu falei assim, lá para a Europa você tem trabalho? Não. Lá para a Europa alguém da igreja te chamou para trabalhar? Não. Eu falei, não preciso te falar mais nada. Não preciso te falar mais nada. Se não quer ser pastor, quero. É oportunidade. O que eu vou fazer com a passagem? Eu falei, eu não sei. Pode ser um prejuízo que você vai ter por ter sido emocionado. O que você vai fazer com ela, eu não sei. Podia ser mais dinheiro no seu bolso. Mas pode ser um testemunho que você vai ter para contar. E amém. Amém. Isso aí vem depois. Você percebe que às vezes o cara só emocionou. Só emocionou. Eu fiquei 15 dias na Inglaterra agora, dá vontade de morar lá, cara. Dá vontade. Mas vontade da carne. Deus não falou nada comigo. Nada. Falou nada comigo. Vontade da carne. Viver aquilo ali, aquele clima legal, aquela... Mas Deus não falou nada comigo. Nada. As pessoas falam, você ficou com vontade de morar lá? Eu falei, é claro. Como é que eu não fico? É lógico, eu moro no Rio, cara.
É lógico. Como é que eu não fiquei com vontade? Mas Deus não me falou nada. Deus não me falou nada. Mas aí o cara volta e ele confunde a emoção com a vontade de Deus. Se ele não tem uma vida de oração, ele começa a falar que Deus está levando ele. Aí ele chega lá, sabe o que ele faz? Ele vira um profeta empoeirado. Ele é colocado, o chamado dele é colocado de lado, porque ele não tem nem como exercer o chamado dele lá. Ele vai começar a entregar iFood, ele vai começar a dirigir Uber, nada contra. Mas se você disse que ia para um país, mudar aquele país, não é para você ficar fazendo subemprego lá. É para você pregar a palavra. É para você viver o que Deus disse que você ia viver. Mas se você vai emocionado, você pode ter certeza. Você vai contar cêntimos, você vai contar pounds para comer alguma coisa. Mas se você for pela vontade de Deus, se prepare para viver coisas que só vive quem obedece a Deus. Sabe por que eu estou te falando isso? Eu sou pastor de jovem. O que mais escuto no meu gabinete é a galera chegando falando que quer ser enviado. Eu falo, irmão, é uma oportunidade ou um chamado? Se for uma oportunidade para a sua profissão, beleza, deixa claro para mim, eu vou te abençoar e vou te ajudar no que for preciso. Mas não coloque a oportunidade como suporte para o suposto chamado de Deus. É a oração que distingue isso em nós. Tem ministério que não flui porque não foi Deus que pediu para abrir. Tem igreja que não cresce porque não foi regada por oração. Você chega na igreja, tem tudo legal, mas não nasceu debaixo de oração. Não nasceu debaixo de oração. Depois que eles oraram, eles não ficaram vaidosos. Eles fizeram o que tinha que ser feito. A vida de oração não gera gente vaidosa, gera gente corajosa. A vida de oração não gera gente competitiva, gera gente contemplativa, que contempla o que Deus está fazendo e nos leva a viver o que Deus quer que vivamos. O milagre aqui é uma igreja que foi convidada a ficar calada e agora está falando mais do que nunca. O milagre aqui é uma igreja que sabia que tinha gente que já tinha morrido por pregar a palavra. E agora eles estão pregando a palavra com menos medo do que tinham. A vida de oração muda tudo em nós. E eu desejo do fundo do meu coração que eu e você vivamos essa vida de oração. Uma vida que é, antes de qualquer coisa, real, autêntica. Autêntica. Uma vida que é, antes de qualquer coisa, sincera, genuína. Uma vida de oração. Será que você orou antes de vir para cá hoje? Não é julgamento, é só uma pergunta. Será que você orou antes de, sei lá, talvez responder uma mensagem no WhatsApp? Você fala assim, pastor, mas são coisas básicas. É, mas a oração é igual o ar para o cristão. É toda hora. É toda hora. Tem coisa que é de um jeito com oração e de um jeito sem oração. E nós temos que aceitar isso. Eu quero orar pela sua vida. Se você puder, curva os teus olhos, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar. Depois nós vamos louvar e quero te pedir para ficar à vontade. Que você deixe o Espírito te levar para onde Ele quiser levar, que se for da vontade de Deus, se inicie um tempo de coragem na sua vida para pregar a palavra, para anunciar de forma corajosa as maravilhas de Deus. Se for da vontade de Deus, sinais e maravilhas podem te acompanhar, irmão. Se for da vontade de Deus, a sua vida de oração pode ser uma vida de cura. Vamos orar, Santo Deus. Aqui nós estamos disponíveis para a sua manifestação. Aqui nós não nos curvamos ao manifesto mundano.
Aqui nós não nos rendemos aos ataques seculares. Aqui nós aceitamos que tudo isso colabora para o nosso crescimento. Aqui nós estamos dispostos a falar o que estamos sentindo e também ouvir o que os outros estão sentindo. Aqui nós não queremos fazer orações repetitivas, como os fariseus. Aqui nós queremos tocar o seu coração com humildade, quebrantamento, sinceridade. Resgata em nós a simplicidade de reconhecer que somos fracos, limitados e precisamos do pão nosso que vem do céu todo dia para matar a nossa fome. Precisamos do teu rio fluindo para matar a nossa sede. Precisamos da sua intervenção para não viver do nosso jeito. Por favor, que a nossa vida de oração seja uma vida integral, que não seja pontual. Que exista em nós a necessidade de orar antes de comer, a necessidade de orar antes de se vestir, a necessidade de orar antes de fazer qualquer outra coisa, e a necessidade de orar sabendo que sem oração não existe nenhuma ação. Santo Deus, nós estamos disponíveis para receber do Senhor um impacto que estremece as nossas estruturas, que estremece a nossa história, que muda o que nós estamos sendo, que nos aponta para aquilo que queremos ser e podemos ser e vamos ser no Senhor. Pai, ativa orações corajosas aqui nos meus irmãos e nas minhas irmãs. Leva eles a orarem por coisas que até então parecem impossíveis. Tem gente aqui que está orando por uma vaga no concurso, tem gente aqui que está orando por um intercâmbio, tem gente aqui que está orando por uma aprovação de visto, tem gente aqui que está orando para a família crescer, tem gente aqui, Pai, que está orando por um financiamento, por uma causa talvez, Pai. E eu peço em nome de Jesus que essas orações sejam cada vez mais direcionadas ao Senhor. Que eles parem de procurar contatos, que eles parem de procurar pessoas importantes antes de te procurarem, Pai. Que o teu Espírito mude a realidade das nossas orações. E existe em nós um movimento inicial de ir até o Senhor e depois para qualquer outro lugar. Que os nossos lábios anunciem a tua palavra. Que as palavras do mundo não nos impeçam de ter uma vida de oração corajosa. Aquece os nossos corações, Jesus. Aquece os nossos corações. Resgata o básico da vida de oração. E nos leva a viver o sobrenatural através do cotidiano ao teu lado. Em nome de Jesus.